Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Começa agora o Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com a análise do Major-General José Arno Moreira. Bem-vindo. Bom dia a todos. Boa sexta-feira, General. Olá, bom dia. Esta semana voltamos a concentrar-nos na Ucrânia e na atividade diplomática europeia em torno da questão das garantias de segurança que é necessário dar ao país. Zelensky, entretanto, foi a Bruxelas para encontrar os líderes europeus e da NATO. Este assunto mereceu especial destaque no Conselho Europeu. Putin deu a sua tradicional conferência anual e tivemos também um atentado em Moscou que eliminou um tenente-general russo a poucos quilómetros do Kremlin e que ilustra aqui os novos desafios de segurança interna que se colocam à Federação Russa. General, tem muita coisa para analisar. É bom, temos aí 3 temas e todos eles são importantes. Vamos começar pelo Conselho Europeu. Há um relógio que está a contar. É o relógio que nos faz aproximar do dia 20 de janeiro da tomada de posse do Presidente dos Estados Unidos. E, portanto, este Conselho Europeu tem também a ver com esse relógio. É preciso consertar aqui um conjunto de posições, porque provavelmente será este o último Conselho Europeu ainda antes da tomada de posse. E, portanto, os europeus querem olhar à volta da mesa e perceber um bocadinho quais são as tendências de cada um dos países em face daquilo que vai acontecer, que é um terremoto político muito grande no mundo ocidental. Bom, passadas 6 semanas sobre a eleição do Presidente, sobre o 5 de novembro, sabe-se a mesma coisa que sabia antes do dia 5. Isto é, Trump não revelou nada de substancial e, portanto, nós desconhecemos, estamos todos nesta expectativa. É lógico também alimentar, digamos, a ideia de que o próprio Trump também não se decidiu ainda, não é? Mas o relógio está a contar nos 2 lados, sobre aquilo que Trump vai fazer a partir do dia 20 e, por outro lado, como é que a Europa também vai reagir a estas tomadas de posição de Trump. Eu tenho uma certeza, uma dúvida e um receio. Quer começar por qual? Vamos começar pela certeza. Com certeza. Bom, eu tenho a certeza que isto vai sobrar para os europeus. Isto é, não sabemos ainda o grau de responsabilidade que vai recair sobre os europeus. Tudo aponta para isso, não é? Mas eu tenho a certeza absoluta de que o apoio norte-americano à Ucrânia vai ser drasticamente reduzido, se não mesmo eliminado. Portanto, a certeza é isto vai sobrar para os europeus e é bom que este Conselho Europeu se tenha realizado nesta altura. Espero que tenha sido mais produtivo do que aquilo que constou do comunicado final. Essa é a certeza. Depois tenho uma dúvida. Essa dúvida é se Putin está com vontade de aceitar compromissos. Essa dúvida é fundamental relativamente àquilo que temos pela frente. Porque Putin está neste momento numa dinâmica terrestre de avanço e de conquista territorial e para ele não é interessante interromper esta lógica, esta dinâmica de conquista territorial para assumir compromissos que de alguma maneira contrariam os objetivos mínimos da sua operação militar especial. Portanto, esta é a minha dúvida. Putin estará realmente disponível para isto? E depois o meu receio é que nós estamos a falar de paz sem que eu veja qualquer perspectiva de paz no horizonte muito rapidamente. Isto é, nós podemos já estar a começar a travar o nosso apoio à Ucrânia. Porque estamos a falar muito dessa paz que não existe. Muito de paz, de uma paz que nós gostaríamos muito, mas que não depende de nós. A paz não depende de nós. A paz depende da vontade de Putin ser capaz de assumir compromissos ou não. Vamos ver, portanto, como é que se arranjam estes equilíbrios. Bom, António Costa, no entanto, foi muito claro nas suas intervenções e eu até tenho aqui o que ele disse, porque me parece que é importante
que estas palavras fiquem reforçadas. É para mim uma grande honra estar ao lado do presidente Zelensky nesta que é a primeira vez que presido ao Conselho Europeu. No que diz respeito à Ucrânia, temos de ser muito claros. Vocês podem contar com o nosso apoio total e incondicional, custe o que custar. E durante o tempo que for necessário. Agora na guerra e no futuro na paz. E queremos dar-vos as boas-vindas aqui um dia como membros da União Europeia. Este discurso está exatamente na mesma linha daquilo que têm sido os discursos das instituições europeias ao longo deste tempo. Portanto, não há aqui nenhuma inflexão relativamente àquilo que são estas promessas. Simplesmente Zelensky não pode viver apenas de promessas e, palavras, e é preciso que estas palavras que são bonitas e que eram bem, que se encontrem mecanismos para permitir que isto seja possível. O segundo tema é o discurso de Putin. Putin faz este discurso todos os anos. Todos os anos. Pronto. Isto é um programa mediático especial que dura várias horas, 4 horas, se não me engano, e onde tem um formato misto, em que há jornalistas que põem questões, mas há também um público em geral de Vladivostok até Kaliningrado, que tem acesso ao presidente para telefonicamente colocar as suas questões. Bom, começou a recolha das perguntas no dia 8, houve 1.2 milhões de pedidos de telefonema para Vladimir Putin. Bom, não sei como é que se faz esta escolha. Como é que depois se filtra, não é? Como é que se filtra em 10 dias ou pouco mais que isso, como é que se filtram estas perguntas todas. Mas a verdade é que Putin conhece estas perguntas. Claro, sim. O que ele não conhece... é surpreendido. Não é surpreendido por estas perguntas, portanto elas estão todas preparadas e notava-se que ele estava muito bem preparado. Preparadas e escolhidas, não é? Para as perguntas escolhidas. Mas há também perguntas colocadas por jornalistas, alguns jornalistas internacionais, que, enfim, fizeram perguntas bastante mais assertivas e mais difíceis. Bom, mas isto foi feito, este programa é tudo feito para pôr Putin a brilhar. Ele sente-se em casa. Ele sente-se em casa neste formato de programa. Bom, o que é que há aqui de principal? O que é que eu extraí deste discurso? Houve dois temas. Um dos temas, naturalmente, foi um tema que é pouco confortável para Putin, que é o tema da economia. Putin garantiu que a inflação está controlada, mas nós temos a sensação que esta inflação está controlada do ponto de vista dos números administrativos. Isto é, não é possível pensar que a inflação da Rússia está só a 9%. Quando as taxas de juros estão a 21%. Não é possível. É porque estes 8% estão a ser intensamente martelados para se manter aqui um determinado valor de natureza administrativa que não seja escandaloso. Mas não é possível ter uma inflação a 8% e ter uma taxa de juros a 21%. E, portanto, há aqui certamente um martelar de números que Putin procurou também aqui fazer. O outro tema é o da guerra. Aí Putin estava mais à vontade porque não se esqueceu de relembrar a dinâmica de avanço ao longo de toda a frente. No entanto, ele disse uma frase, ele foi mais cauteloso talvez do que em vezes anteriores. Porque ele diz assim: há avanços ao longo de toda a linha da frente todos os dias, mas admitiu que os combates são complexos, pelo que é difícil e inútil adivinhar o que nos espera. Portanto, deixou aqui também um nevoeiro da guerra também muito intenso. Sim, e sobre não. E sobre Kursk também chutou para canto. Isto não se comprometia com uma data para a reconquista. Portanto, o discurso tem aquela parte patriótica toda, mas depois, no que diz respeito a perspectivar o futuro, houve aqui uma cautela que tem que ser assinalada. Quem não teve cautela nenhuma foi o Tenente-General Kirillov. Pois não. O Tenente-General Kirillov comportou-se como se estivesse em ambiente de paz.
em ambiente de paz. Não é normal aquele conjunto de descuidos muito grandes de um oficial que pertence a uma cadeia de comando. Porque há aqui 3 questões que se colocam relativamente àquilo que foi o atentado contra o chefe das Forças de Proteção Nuclear, Biológica e Química da Federação Russa. Primeiro tem a ver com a legitimidade. Era legítimo fazer isto? Sim, é legítimo. Do ponto de vista, ele é um tenente-general, mas está inserido numa cadeia de comando de um sistema militar que está em guerra. E, portanto, ele é um alvo privilegiado. Isto é, os tenentes-generais são alvos tão privilegiados como são os soldados que estão a combater na linha da frente. Portanto, sobre a legitimidade não temos dúvida nenhuma. Sobre o método foi estranho, foi contratado um cidadão aparentemente do Uzbequistão, vamos supor que esta história... É mesmo este que foi detido, não é? E que confessou e contou os pormenores todos no espaço de meia hora depois de ter sido detido, enfim... Nunca vamos saber se foi ele ou não que fez isto. Mas que foi utilizada uma trotinete elétrica, sim, parada ali à pronta, que tinha um dispositivo improvisado e que foi explodido presencialmente. Isto é, alguém tinha que estar a ver o que se estava a passar para fazer acionar o dispositivo no momento da saída. Portanto, o método foi realmente estranho. Depois há a questão da oportunidade. Isto pode ter a ver com aquilo que nós falámos anterior do discurso de Putin. Isto é, de introduzir aqui um elemento de perturbação relativamente ao tom que já sabia que ia ser heróico e securitário do discurso de Putin. Há aqui uma questão que eu coloco, que é se valeu a pena. Se valeu a pena. Eu, pessoalmente, não teria autorizado esta ação. E vou dizer porquê, vou explicar porquê. Apesar de ser legítima e do método utilizado, é tão bom fazer explodir uma trotinete elétrica como enviar um drone ou um míssil de cruzeiro. Pronto, o efeito é o mesmo. Mas do meu ponto de vista, a guerra obedece à política. E quais são as vantagens de natureza política em ter feito isto? Do ponto de vista militar, é reduzido, porque há de haver alguém na hierarquia que o vai substituir. Do ponto de vista político, serviu para alimentar uma dimensão securitária no discurso de Putin, por um lado, e por outro lado, o Ocidente não gosta muito de trotinetes elétricas a explodir à porta das casas. Portanto, eu não teria autorizado este tipo de operação. Compreendo que nas circunstâncias em que isto foi feito, que ela tenha sido autorizada. Não acho que tenham resultado benefícios políticos visíveis para a Ucrânia desta ação. General, vamos ao Médio Oriente. Enquanto o poder do HTS se consolida em Damasco, na Síria, as pessoas procuram regressar à normalidade do seu dia-a-dia. O aeroporto voltou a abrir, enviados de todo o mundo procuram estabelecer contactos diplomáticos com o novo governo. Seguimos também com atenção o destino das principais bases militares russas em Tartus e junto a Latáquia. General Arnaud Moreira, o que é que nos pode dizer sobre esse futuro, as fotografias de satélite destes últimos dias? Bom, temos bastante informação agora. Bom, primeiro o enquadramento geral, acabou o período de celebrações, não é? Acabou o período de celebrações. Agora as pessoas regressam outra vez à dura realidade da vida e essa dura realidade é mais dura agora ainda neste início em que há o grande fator que é a incerteza, a incerteza sobre o futuro da Síria e se a Síria será capaz de fazer este percurso muito difícil até uma organização de natureza administrativa e constitucional com capacidade de ser inclusiva e de estabelecer as pontes necessárias e os entendimentos, os compromissos políticos entre forças que não são apenas forças de natureza política, são forças que estão armadas e que controlam territórios. E, portanto, este é um percurso muitíssimo difícil. Vai ser preciso muito engenho político para conseguir reerguer a Síria dentro daquilo que são uns padrões que nós gostaríamos de ver, que é de uma certa estabilidade de natureza política, por um lado, e por outro lado, sobretudo, evitar aqui agora banhos de sangue por vinganças relativamente a posturas anteriores. Portanto, vai ser preciso muito engenho político e vai ser preciso muita ajuda internacional. E, portanto, o aeroporto
de Damasco, que entretanto abriu, vai agora receber muitos representantes dos vários países que vão procurar estabelecer uma ligação e novos contactos com o novo governo, no sentido também de influenciar todo este processo político que está em curso e que terminará, para já, com uma definição constitucional sobre como é que a Síria olha para si própria em relação ao futuro. A grande dúvida que se coloca e que se continua a colocar durante esta semana é a posição do HTS relativamente à presença de bases militares estrangeiras no seu território. Bom, há aqui um silêncio relativamente aos Estados Unidos. Não, o silêncio relativamente à Rússia é menos visível, ele existe, mas a Rússia está a procurar conservar a todo custo estas bases. No entanto, os sinais que Putin transmite cá para fora é que nada está decidido. Mas os sinais que nós vemos nas fotografias satélite revelam outra realidade. Portanto, nós temos aqui um conjunto de fotografias que vem praticamente desde o dia 12 de dezembro, 4 dias depois da tomada da queda, até ao dia de 17, que são as últimas fotografias a que tivemos acesso, que mostram o quê? Mostram que na base aérea de Khmeimim, junto a Latakia, estão concentrados aquilo que são os dispositivos que têm que ser evacuados imediatamente. Os S-400 e os radares associados estavam já em formato empacotado. E as fotografias do dia 17 mostram que, entretanto, o próprio sistema S-400 foi evacuado, provavelmente num avião Antonov 124. Isto é, começaram a desaparecer equipamentos que são fundamentais à defesa destas infraestruturas, o que significa que a Rússia não quer correr risco nenhum e que prefere para já retirar, vamos ver se definitivamente. Quanto ao equipamento menos interessante, ele está à espera que cheguem cargueiros que, entretanto, saíram do Báltico. Já foram visualizados 2 cargueiros a seguir e vê-se no porto de Tartus alinhadas mais de 100 de viaturas militares. Portanto, o equipamento, como os sistemas antiaéreos, radares, equipamento muito sensível, estão a ser retirados de Khmeimim por via aérea. O equipamento pesado está à espera que cheguem os navios que, entretanto, saíram do Báltico no dia 12. E, portanto, permanece em definição qual é a narrativa de Putin, só para terminar este assunto. Putin admite, e isto é do seu discurso, que terá que pensar se as bases devem permanecer ou não. Isto é uma decisão da Federação Russa. E não depende nada da Síria. Isto só depende de Putin entender se as bases são adequadas ou não. Como se a Síria não tivesse uma palavra a dizer sobre a permanência das tropas da Federação Russa no seu território. Trazemos hoje para a nossa cortina de fumo o desafio lançado por Putin de testar o seu míssil Oreshnik contra os melhores sistemas de defesa antiaérea ocidentais em Kiev. General, isto lembra um pouco a versão tecnológica, já se está a rir, das lutas medievais entre cavaleiros. Era exatamente isso. Estamos aqui um regresso à Idade Média, mas agora com alta tecnologia envolvida. Na Idade Média estas justas eram feitas da seguinte maneira. As partes que estavam em litígio escolhiam o seu melhor cavaleiro e esses 2 melhores cavaleiros decidiam a sorte do litígio porque combatiam entre si. Portanto, isto é uma versão high-tech, não é? High-tech das justas medievais. É aquilo que nos propõe Putin. Bom, eu sobre isto acho que ele nos engana. Há aqui não uma, mas pelo menos 4 cortinas de fumo que eu vou passar a explicar relativamente a isto. A primeira é esta. A guerra, hoje em dia, é assimétrica. A guerra não é simétrica. Não é alta tecnologia contra alta tecnologia. Hoje em dia, as fragatas da Federação Russa foram afundados por drones não pilotados, acionados à distância e que custam infinitamente menos do que as fragatas.
Os melhores sistemas antiaéreos da Federação Russa são destruídos por drones de fabrico pouco mais do que caseiro. Portanto, a guerra é assimétrica. A guerra aqui não consiste em pegar na melhor tecnologia de um lado e atacar o outro com a melhor tecnologia. Antes, pelo contrário, isso é muito dispendioso. Nós podemos destruir um sistema S-400 com um drone de 1.500 euros. Pois essa é que é a guerra de hoje em dia. Portanto, Putin anda a enganar-nos de que não, que isto se ajusta pelas melhores tecnologias. Segundo aspecto, nenhum sistema é invulnerável. Aquilo que Putin nos está a dizer é falso. Primeiro, porque não sabemos que isto nunca foi testado. Segundo, porque o míssil tem várias fases. Há fases em que é fácil abatê-lo, nomeadamente quando está ainda em depósito ou no seu transportador terrestre. Isto é, ele apagou tudo isso, todas essas fases, e procura mostrar que apenas na fase da descida ele é imparável. Há muitas maneiras de destruir mísseis. Há outras fases antes em que o míssil é vulnerável. Terceiro aspecto. Não se encontrou até hoje em dia, na história do armamento, nenhuma arma para a qual se não tivesse conseguido arranjar depois um antídoto. Pode demorar mais ou menos tempo. Mas quantos mísseis é que ele produziu desde que anunciou o fabrico em série? Não sei se produziu algum, não sei se conseguiu produzir algum. Porque isto é um míssil extraordinariamente avançado do ponto de vista dos materiais, que têm que ser revestidos todos aqueles veículos de entrada em órbita por causa das elevadas temperaturas e da pressão. E, portanto, é muito difícil fabricar este tipo de mísseis. E depois há um outro aspecto que é fundamental para isto, que é a dissuasão. Nós, hoje em dia, quando não conseguimos fazer face a um desses mísseis, o que fazemos é, se esse míssil for lançado, toda a frota russa no Mar Negro vai ao fundo. Portanto, a dissuasão é uma outra forma de parar um avanço de natureza tecnológico. Sim, dispara esse míssil e toda a frota do Mar Negro irá ao fundo. Portanto, Putin anda a impressionar-nos aqui com este seu fetiche do Oreshnik. Hoje temos no nosso ponto de mira uma mensagem muito adequada à época que vivemos. Que mensagem é esta, General? São os votos de um Feliz Natal a todos. Portanto, hoje voltamos à paz e ao amor que devem encher os nossos corações nesta época natalícia. Feliz Natal para General. todos. É sempre um gosto tê-lo connosco. Muito obrigada.